Então eu quero compartilhar com os irmãos que nós passamos no dia 12 de abril por um arrebatamento de aproximadamente umas 10 horas, em que enquanto a minha família sofria, lutando e questionando com a medicina, eu estava lá com o Senhor. E o céu se abriu. Quando o céu abriu, eu comecei a ver descer 5 seres. E eles vieram descendo em direção ao meu quarto. E quando eles chegaram, se posicionaram 2 aos pés da cama e 2 na cabeceira. E o outro veio e me pegou assim pelas costas. E me levantou assim e disse: chegou a hora. Você vai comigo agora. E começou a subir. Eu vi o meu corpo em cima da cama. E ele começou a subir comigo. E eu vi aqueles anjos lá em volta da cama. E eu vi quando a minha esposa com os meus filhos entraram, os obreiros. E o Senhor disse para mim assim: agora basta, você não precisa ver mais nada. Sobe comigo. E começou a subir. Foi subindo, subindo. Quando chegou nas esferas espirituais, havia uma porta muito grande. Ele disse: vês tu esta porta? Eu disse: vejo. Fiquei olhando aquela porta. Ele disse: eu já arrebatei a muitos, mas tu terás o privilégio. Esta porta aqui é a porta que dá acesso à sala das bodas do Cordeiro. A porta abriu e ele começou a entrar comigo. E caminhar no centro daquela sala, havia uma mesa muito extensa, parecia não ter fim. E muitas cadeiras arrumadas em volta dela. E o que eu achei mais interessante é que os irmãos que já partiram para a eternidade estavam sentados lá, lado a lado, como os irmãos estão aqui. Ladeado um ao outro. Havia uma paz, uma tranquilidade, um sossego naquele lugar. E ele foi caminhando comigo, caminhando. Eu posso descrever alguns irmãos, como alguns obreiros que trabalharam comigo e eu sepultei eles. Mas posso fazer menção do pastor Bernardo Jones, pastor Eurico Berges, Daniel Berg Gunaving, que eu conheci por foto, mas pude vê-los lá. Eu poderia descrever muitos irmãos que eu vi lá. E eu fiquei olhando. E a minha mãe tinha uma dúvida acerca do meu pai. Porque quando ele partiu para a eternidade, ele tinha 2 meses que tinha reconciliado. E quando aquele ser ficou em pé, o Senhor disse para mim: este aí é o teu pai. Está aqui comigo. Tua mãe, teus irmãos e você ficavam pensando, mas ele está aqui. E continuou caminhando comigo. Meus amados, parecia uma caminhada que não teria fim mais. Aquela mesa era muito extensa, muito longa. Mas quando chegamos no final da mesa, havia um cortinado muito grande. E ele atravessou aquele cortinado comigo. Quando atravessamos aquela cortina, havia uma outra porta. E ele disse: vês tu esta porta também? Eu disse: vejo. Ele disse: esta porta é a porta que dá acesso ao trono do Pai. E eu pedi: então abre, me deixa ver. Ele disse: não pode. Ainda não chegou a hora. E quando ele disse isto para mim, ele disse: volta comigo. Quando nós entramos na sala de volta, ele disse: olha para a mesa. E eu olhei e a mesa não tinha nada em cima. Muitas cadeiras vazias. E o Senhor disse: sabe por que aquela porta ainda não pôde ser aberta? Eu disse: não. Isso é porque os outros ainda não chegaram.
Eu quero que você olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele: falta você lá. A minha e a tua cadeira está lá. Há um lugar reservado para cada um de nós. Mas naquele momento o Senhor disse para mim: tu precisas voltar. E eu disse: Senhor, eu não quero voltar. Me deixa aqui. Tu sabes que o mundo nos odeia. Ele disse: mas tu tens que voltar porque você precisa trazer os outros. Eu disse: mas eu não quero voltar mais não, me deixa aqui. Ele disse: vem comigo que eu vou te mostrar uma das razões porque tu precisas voltar. Saímos daquela sala e ele desceu comigo até uma certa altura e trouxe a cidade onde eu sou pastor bem próximo e disse: olha e ouve. E eu ouvia os irmãos clamando, as crianças, a cidade inteira clamava. Até o padre Silva, pastor Zé Roberto, que é o padre da cidade, colocou toda a comunidade católica e dizia: vamos clamar a Deus e pedir que devolva o pastor de volta, porque ele é importante para a nossa cidade. Ele foi lá na minha casa dizer para a minha mãe, disse: quando a senhora tiver notícia, nos informe, para que eu informe aos fiéis lá, que o pastor está bem. A congregação cristã no Brasil, o ancião, colocou toda a congregação em oração. Os diretores nas escolas, todo turno de aula, colocavam os alunos no pavilhão central. E naquele pavilhão eles diziam assim: quem sabe rezar, reza, e quem sabe orar, ora, mas vamos pedir a Deus que mande o pastor de volta. Porque ele não é pastor da Assembleia de Deus, não, ele é pastor da nossa cidade e é o anjo das nossas escolas. Eu tenho uma semana por mês, meus amados, para dar palestra nos colégios ali na cidade. E a gente dá palestra sobre drogas, sobre prostituição, sobre ética, sobre cidadania. Nós conquistamos a cidade para o Senhor. O Senhor disse: tu precisas voltar. E eu ouvia os irmãos clamar e dizia: Senhor, devolve o nosso pastor, porque ele é como um pai para nós. Mesmo ouvindo tudo aquilo, eu ainda disse: Senhor, mas eu não quero voltar mais. Me deixa aqui. Ele disse: tu precisas voltar, ainda tem muita gente que precisa de você. Meus amados, eu tenho 21 anos que estou trabalhando. Eu comecei ainda adolescente no ministério itinerante. Preguei praticamente durante 14 anos viajando pelo Brasil. Mas depois o Senhor me deu uma igreja para pastorear. Eu não queria voltar mais. Mas ele disse: vem comigo que eu vou te mostrar mais alguma coisa antes que tu voltes. Tu sempre ora e me pergunta como é a peleja, como é a guerra. E eu vou te mostrar agora. E o que o Senhor me mostrou, se nós vermos com os olhos humanos, nós enlouquecemos. Mas nós subimos e o Senhor disse: olha para a terra. E eu via os demônios como nuvens de gafanhotos. E havia um brado entre eles dizendo assim: nós temos que parar a igreja. E eles gritavam com ira, com fúria, e diziam: temos que parar a igreja. Nós temos que parar a igreja. E quanto mais eles gritavam, ia aumentando a ira, a fúria. E o Senhor dizia: não pare de olhar, observe. Enquanto eu observava, de repente eu vi carros virando, pessoas sendo dilaceradas, esmagadas, estraçalhadas. E eu vi quando o Senhor baixou a cabeça assim. E disse: é por isso que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Porque como eles não conseguem fazer nada contra a minha igreja,
eles destroem os ímpios, matam os ímpios. Você não sabe de quantos livramentos Deus faz com você no decorrer do seu dia a dia. Bem expôs o apóstolo Paulo quando ele disse: por amor a ele somos expostos à morte o dia todo. Ele não pode fazer nada conosco se não houver uma permissão de Deus. Se acontecer foi porque Deus permitiu, mas para que o nome dele seja glorificado. Mas enquanto aqueles demônios pelejavam, o Senhor disse: olha para a tua direita agora. Quando eu virei para a minha direita, eu vi aquela noiva que eu via no dia do casamento. Ela era enorme, e uma voz vinha por trás dela, dizendo assim: ela vai triunfante. Ela vai triunfante. Recais, cuida. E eu vi aquela noiva caminhando, meus amados. E enquanto ela caminhava, aquelas nuvens de demônio iam se ausentando. As trevas iam desaparecendo. E a voz continuava a bradar, dizendo: ela vai triunfante. Se você é a igreja, não há empecilho. Se você é a igreja, não há impedimento. Se você é a igreja, não há quem o detenha. Se você é a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Esses dias atrás, um pastor, amigo meu lá de Rondônia, ligou para mim, pastor Zé Wellington, e disse: pastor, eu disse para as irmãs que podia cortar o cabelo a partir de agora, e elas estão cortando o cabelo bem em cima assim. Eu perdi o controle, o que eu faço agora? Eu disse que é um conselho de pastor e amigo. Ele disse: quero, faça um ofício para a convenção, peça ao pastor Nelson para lhe mudar de campo. Eu tenho dó de você e pena daquele que vai assumir o teu lugar para poder colocar essa noiva no lugar de novo. Mas enquanto aquela noiva caminhava, meus amados, e aquela voz dizia que ela vai triunfante, o Senhor me mostrou uma escadaria de um mármore finíssimo, e ela estava a um passo daquela escada, e o Senhor disse: vês tu aquela escada? Eu disse: vejo. E o Senhor disse para mim: esta é a escada do arrebatamento. Tu dirás ao meu povo que eles estão a um passo para subir. Não há muito tempo, mas não. Muitos dos nossos projetos, meus amados, vai ficar para trás. Muitos dos nossos projetos ficarão. Mas o Senhor disse para mim: vem comigo. Subiu mais um pouco e disse: olha para a terra agora. E eu olhei. E o Senhor me disse: vês tu esta geração? Eu disse: vejo. E o Senhor disse: esta é a geração perversa e maligna. E não haverá outra depois desta, não. Esta é a geração da grande tribulação. E naquele momento eu questionei e disse: Senhor, e os nossos filhos que estão entre eles? E o Senhor disse: os filhos dos meus servos, você vai dizer para eles que os filhos deles são meus.
Eles são como luzeiros no meio das trevas. Mas eu questionei e disse, mas muitos dos filhos dos teus servos estão desviados. E o Senhor disse, tu dirás para eles que os filhos deles são herança minha, e o que é herança ninguém toma. O que é herança é propriedade, tem dono. Satanás pode até morar, meu filho, mas na hora que o Senhor disser, desocupa, ele tem que desocupar porque a casa é dele. Ele fez, foi para ele morar. O teu filho é uma herança, é uma joia que ele te confiou. Alguém pode até ter saqueado ele da sua casa e levado embora, mas mesmo lá onde ele está, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, você vai dizer, Satanás, Deus me fez lembrar que o meu filho é uma propriedade dele, é uma herança, e tu não vai levar ele para o inferno, não. Pare de se lamentar e adore a Deus. Mas eu continuei questionando. Disse, Senhor, mas muitos dos teus servos estão chorando os filhos que já morreram e que partiram em situação difícil. Mas o Senhor me disse, eles estão aqui comigo. Eles são herança minha, eu dei tempo a eles no último momento que se lembrassem de tudo. Diga para os meus filhos e os console, porque quando eles chegarem aqui, verão que os filhos deles estão comigo aqui reservados. Talvez você perdeu um filho assim nesta situação e pensa, Deus não é injusto não, meu amado. As nossas lágrimas são colhidas aqui, ó. Nos momentos, nas vigílias, nas madrugadas, há um anjo que colhe as nossas lágrimas em odres de ouro e coloca elas perante o Senhor, e Deus não seria injusto com você não. Reclamassura candeira sequeira. Hunai canchuida nequecia, ela machofonogocia negues. Naquele momento eu disse, Senhor, tu sabes que eu estava de malas prontas para ir à convenção. E não somente eu, como os demais pastores, Senhor, estamos preocupados com esta eleição. Mas o Senhor disse, vem comigo. E eu vou te mostrar tudo antes que aconteça. E o Senhor me trouxe aqui sobre o centro de convenções do AMB. Eu vi as tendas armadas, a multidão que entrava e saía, gente de todo tipo. E o Senhor disse, você vai ouvir e vai ver tudo que vai acontecer antes que aconteça. E quando tu voltares, na primeira oportunidade, tu avisarás ao meu anjo, ele se referia ao pastor Nelson, e aos demais que estão indo, que eles não se preocupem. E o Senhor me fez ver, e alguns diziam assim, chegou o momento de trocar o anjo velho e colocar um anjo novo. Até hoje Deus não precisou trocar nem Miguel, nem Gabriel. O Senhor mostrou para mim quando o Senhor estava sendo vaiado. Eu disse, Senhor, mas isso não é coisa de crente. Mas naquela hora, pastor, o Senhor me disse, lembra-te de Davi e Absalão. Eu disse, lembro. Eu disse, pois é. Absalão queria tomar o trono do pai à força. E o Senhor me fez lembrar que quando o pastor Alcebiades de Vasconcelos faleceu, que o Senhor assumiu a convenção.
Tu deste oportunidade ao Samuel Câmara para assumir a igreja em Manaus, assumir a convenção. Tu criaste aquele homem. E o Senhor disse para mim, tu sabes que Absalão morreu pendurado pelas tranças e transpassado. E eu vou tratar duramente com Samuel Câmara e com aqueles que se aliaram a ele. E naquela hora, pastor Zé Wellington, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor disse, tenho misericórdia de quem me apraz em ter. O momento agora não é de misericórdia, não. O momento agora é o momento da minha igreja. O que está em jogo é a minha igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o tempo da igreja, meus amados. Tem muita gente querendo arrancar os marcos que foram fincados há quase 100 anos atrás. São 96 anos de marcos fincados. E não seria agora que Deus nos faria descer à sepultura. E o Senhor disse para mim, será um marco histórico. E tu dirás aos meus servos. E disse para mim, pastor José Wellington é um homem segundo o meu coração. Eu o escolhi. Fui eu. Mas a gente via como o senhor esteve lá em Porto Velho na nossa reunião. Eu estava lá. Nós víamos o desânimo no rosto dos nossos pastores em Rondônia. O senhor esteve lá, o senhor viu isto. A tristeza do coração do pastor Nelson. O desânimo. Mas quando o Senhor disse para mim, José Wellington já está reeleito. Eu disse, Senhor, é impossível. Ele disse, é impossível aos homens, mas para mim não. Ele disse, olha para a terra agora. E naquele momento uma chuva começou a cair. Eu disse, Senhor, mas que chuva é esta? Ele disse, esta é a minha graça que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar. Temos que ocupar o nosso espaço. Temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada. Mas o Senhor disse para mim, diga ao meu povo que agora é a hora da minha igreja. É o nosso tempo. E aquela chuva ia se derramando. Que exortasse aos irmãos nas congregações a manter a pureza da doutrina, os costumes. Nós somos a Assembleia de Deus. Para não deixarmos como alguns que infelizmente já abriram as portas, soltaram as redes. Eles estão contando mais com os números do que com as qualidades. Estão contando mais com os valores financeiros do que com as qualidades de crentes. Mas nós precisamos, como obreiros, meus amados, sentir aquilo que Paulo sentia. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse, os meus sofrimentos são dores como uma mulher quando está para dar luz a um filho, mas o meu desejo é que Cristo seja formado em vós. Ninguém vai mudar a história da igreja, não. O nosso memorial já está escrito diante de Deus. Ninguém pode mudar os marcos que ele fincou, não.
Ninguém pode tirar do lugar aquilo que Ele colocou. E muitos que têm tentado fazer isto, não deu certo. E eu trago uma mensagem triste para o senhor do Rio Grande do Sul, que um dos pastores que foi lá, e ainda zombou da cara da irmã Madalena, cunhada do pastor Luiz Antônio, ainda criticou ela. Quando ele voltou para o Rio Grande do Sul, morreu em um ataque fulminante, cardíaco. Ele zombou da tua pessoa. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, que a irmã Madalena me contou isso, ele disse: meu servo, eu te trouxe aqui para você saber que eu já comecei. Nosso Deus é fiel. Essa igreja não pertence a nenhum de nós, não, meus amados. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos dela. Estamos aqui para cuidar dela. Pedro disse: é como quem vai ter que dar conta dela diante dele. E tem gente que está cuidando como se fosse uma propriedade, uma empresa dele. Está faltando com isso aqui, ó. Está faltando com isso aqui, ó, compromisso. Um dia eu estava orando e queria entender o que era o ministério pastoral. E quando eu cheguei em Efésios capítulo 4, estudei muito, fiz teologia, aprendemos tanta coisa, mas um dia eu estava orando e o Senhor disse para mim, eu estava naquela iminência de entregar a igreja para a convenção, e naquela ocasião o Senhor disse para mim: por uma acaso eu te dei alguma igreja? Eu disse: não. Disse: mas eu dei você para ela, você é dela. Você entendeu? Eu dei ele deu para a igreja, ele deu você. Nós não temos igreja não, meus amados. Hoje nós estamos pastoreando, amanhã não estamos mais. Chega o momento, porque é Ele quem dá e é Ele quem toma. E aí o Senhor disse: leia lá que você vai descobrir que você não é dono dela. Eu não dei ela para você não, mas eu dei você para ela e é ela quem cuida de você. É ela quem te veste, é ela quem te calça, é ela quem te seca com orações, é ela quem te seca com jejum, com lágrimas, é ela. Então por que tu estás dizendo que vai entregar uma coisa que tu não tem? E se você está aqui esta noite, talvez dizendo: só vou trabalhar mais este ano, vou entregar o setor, vou entregar o campo, você não tem igreja, mas ela tem você. Ela te tem, ela te possui. E o Senhor me fez entender isto. Ele disse: eu dei você para a igreja. Você é uma propriedade dela. Agora só tem uma coisa, você tem que cuidar dela também. Cuide. Convido você que acabou de ouvir este testemunho e que ainda não ouviu de como foi também a morte do companheiro do missionário Daniel Berg, que também fundou a Assembleia de Deus no Brasil em 1911, o missionário Gunnar Vingre. Ele também tem uma história tremenda de como foi a sua partida deste mundo para a eternidade com Cristo. Por isso te convido a entrar em nosso canal do YouTube chamado Assembleia de Deus Simples 1911 e assim ouça ali também outros vídeos falando acerca de outros assuntos, de heróis da fé, de homens santos que partiram também para a eternidade e deixaram também, aleluia, um rastro de testemunhos fiéis que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém.